que era, na época, esse texto foi publicado em 1990, membro do comitê de redação da revista Poésie, editada, cujo o editor mais famoso é o Michel Deguy, né, que é um poeta, filósofo. E o Robert Davreux, num texto que é uma espécie de balanço sobre a poesia contemporânea, feito para a Enciclopédia Universalis, vai escrever isso. Né? Não se trata, salientando como um dos eixos essenciais, né, da poesia contemporânea, a questão da tradução. Não se trata de buscar em outro lugar, em outras línguas e outros tempos, modelos a copiar, normas a respeitar, regras a seguir, mas se de inventar o outro e inventar-se a si mesmo no duplo jogo do traduzir, homenagem e profanação, segundo a expressão de Otávio Paz. Traduzir o outro, se traduzindo diante do outro, no espaço e no tempo, é libertar em sua língua possíveis, inconcebíveis, ainda não acontecidos, advenus. Né? Então, nessas palavras do Robert Davreux, aparece de forma muito clara essa articulação da questão da tradução com a criação poética. Mas, bom, podemos considerar que é um fato isolado. Né? Eu queria dar outros exemplos muito diferentes. Né? Por exemplo, a Marguerite Yourcenar. Né? Marguerite Yourcenar vai escrever num ensaio, né, o seguinte texto. Né? Eu disse muitas vezes, e não se trata de paradoxo, que de qualquer forma estamos sempre traduzindo. Que quando um esforço de descrever uma personagem, descreva a partir de uma imagem dela, em parte desenhada pelas palavras que estão na minha mente, e devo sentar na mesa e pôr isso no papel de forma a que o leitor possa entender. É uma tradução, e não é exatamente o que eu tenho em mente. É quase o quanto possível e do melhor possível, mas não deixa de ser a tradução de um pensamento fluido, por signos pretos em fundo branco. Outro grande escritor que vai pensar de forma repetida a literatura como tradução é o Proust. Né? O narrador do último volume, da busca do tempo perdido, né? No último volume, Le Temps Retrouvé, eu não sei como foi traduzido, o tempo redescoberto. Bom, bom, questão de tradução, né? Reencontrado, digamos, né? Reencontrado. Bom, mas o narrador tem essa reflexão. Eu percebia, né, bom, toda a atenção do livro está voltado para encontrar não só o tempo perdido, né, mas também a forma de expressar, de fixar o tempo perdido, né, numa expressão literária. Portanto, toda a atenção do livro está voltada para o livro, né, para a escrita do livro. Bom, e eu percebia que esse livro essencial, o único livro verdadeiro, um grande escritor não precisa, no sentido comum, inventá-lo, pois ele já existe em cada um de nós, mas precisa traduzi-lo. O dever e a tarefa de um escritor são os de um tradutor.
E, last but not least, o Baudelaire, né? O Baudelaire, no famoso ensaio sobre os desenhos do Constantin Guy, né? Portanto, o pintor da vida moderna, né? Vai dizer, não mais do leitor, mas do espectador dos desenhos, das gravuras, né? O espectador é aqui o tradutor de uma tradução sempre clara e inebriante. Quer dizer, a obra de arte como tradução e o trabalho de leitura e de recepção como tradução da tradução. Né? Essa concepção da literatura, se pensando como tradução, na verdade, tem, me parece, uma história. Né? E até diria, não só que ela tem uma história, mas que ela é histórica. Né? Ela não é de todo o tempo. Ela não é eterna, essa concepção. Ela surge, né? E as coisas podem mudar daqui a uns anos ou uns séculos. O que eu queria fazer agora é tentar entender justamente por que nesse período contemporâneo, parte da literatura vai se pensar como tradução. Né? Eu acho que, na verdade, estamos nesse final do século XVIII, século XIX, século XX, num momento de profundo remanejamento, né? De um profundo movimento, né? De uma amplitude dificilmente concebível, né? Da relação do autor com o leitor. Né? E por não se tratar de uma revolução, não se tratar de um terremoto, mas, melhor dizendo, de um movimento de placas tectônicas, né? Ele é imperceptível. Né? Não estamos percebendo a deriva entre a África e a América. No entanto, está se realizando. Né? Quais são os elementos, os sinais, né, dessa reorganização do quadro em que se situa a literatura? Rapidamente, esquematicamente, eu diria, retomando coisas, aliás, muito conhecidas, né, que passa-se de um modelo mimético, retórico da escrita a uma concepção da literatura como expressão. Né? O que significa isso? Né? Significa que até o século XVIII, a escrita, o que chamamos de literatura, que não era chamado necessariamente de literatura, né? Era chamado de poesia, enfim. Mas o que chamamos de literatura se pensa como um projeto relativamente consciente, né, do autor, que tem algo a dizer e que vai buscar os meios mais adaptados para transmitir um
a intenção que ele tem de comunicar algo, né? E o seu modelo retórico, digamos, né? Tem ideias e tem recursos retóricos para transmitir da forma mais adequada essas ideias, esse conteúdo, digamos, né? O modelo mimético, que não é tão diferente, né, supõe, da mesma forma, uma antecedência à escrita, que está aí, né, e que se trata de imitar. Há outras concepções, há várias concepções dentro desse modelo, né? A concepção da inspiração, tá? Vem de Deus, isso está num diálogo do Platão, o Io, né? Em que o Sócrates vai dizer, bom, tem os deuses que vão inspirar os poetas, que vão repassar para os rapsódios, que vão, etc. Enfim, tem uma sucessão, né? Mas o que é interessante nesse modelo, de novo, é que o leitor é o receptáculo, né? Ele vai receber nesse texto, de forma relativamente passiva, né? O texto. Todo o trabalho, na verdade, está na concepção e na escrita da obra, né? Então, pode ser uma inspiração divina, ou das musas, ou sei lá, né? Ou uma intenção consciente do autor, mas, de qualquer forma, digamos que há uma expressão de uma interioridade, né? Uma coisa já existente que está sendo transmitido na hora da escrita. Esse é, de forma esquemática, eu diria, o modelo mimético retórico da literatura, né? Só que isso supõe que o texto seja o lugar, o depósito de um sentido, né? E isso muda de forma devagar, lenta, por exemplo, com Diderot, quando ele vai dizer de um texto dele, bom, mas esse texto os ingleses vão entender de forma diferente. Como? Significa que o sentido do texto vai mudar porque passa de um público francês a um público inglês? Né? Bom, no romantismo, no romantismo do Ateneum, né, há toda uma valorização do fragmento, né? Bom, mas o que é um fragmento? É um texto sem começo e sem fim, né? A questão de um texto sem começo e sem fim é que o texto não está acabado, né? Na verdade, o que não está acabado no texto é o sentido, né? O sentido, ele vai ser entregue, de certa forma, a construção do sentido, ela vai ser entregue, de certa forma, para o leitor, né? O Nietzsche vai mais longe nisso, quando ele diz assim, na verdade, tudo é interpretação, né? Não existe um significado definitivo, né? Tudo é assunto de interpretação. Eu
remeto ao fragmento 374 da Gaia Ciência, né? Nosso novo infinito, em que ele diz assim: o mundo lendo um pouco mais antes. Espero, entretanto, que atualmente estamos, pelo menos, suficientemente afastados dessa ridícula falta de modéstia de querer decretar do nosso ângulo que apenas dele se pode ter o direito de ter perspectivas. Que essa noção de perspectivas ela é retomada atualmente, eu diria, para valer, né, com essa teoria do perspectivismo e tal, que desenvolve o Eduardo Vevez de Castro e outros pensadores, digamos. O mundo, ao contrário, tornou-se para nós um infinito pela segunda vez, enquanto não pudermos refutar a possibilidade que contém de infinitas interpretações. Infinitas interpretações. É claro que aí se coloca, ele vai também discutir isso, eu deixo de lado essa discussão, mas é uma discussão, a questão do valor. Né? Se tudo é interpretação, então qual é o critério do valor? Né? E pensando a tradução não mais no campo literário, da criação e tal, mas da tradução, por exemplo, encomendado por um editor, né? Claro que há a questão do valor. A questão do valor numa tradução imitation da Ana Cristina é a questão do valor estético, do valor poético. Né? Mas a questão da tradução da literatura, e não da literatura como tradução, ela, obviamente, não só tem a questão do estético, como a questão do ético presente. Né? Outro sintoma dessa reorganização é, por exemplo, o Stendhal dizendo: não, mas eu não escrevo para o meu público contemporâneo. Né? Eu vou ser lido por poucos, né? Happy few, né? Poucos felizes. Né? Quem vai entender o que eu escrevo é só os leitores daqui a 50 anos. Né? Quer dizer, essa ideia, de novo, que o sentido, a significação do texto, ela não só depende do autor, como do leitor. Né? É claro que nisso, esse questionamento, digamos, né, ele se acompanha, ou acompanha, não sei dizer o que antecede ao outro, né, se é o ovo ou a galinha, mas a consciência de uma opacidade do sujeito, né, sujeito que não é mais transparente a si mesmo, né, uma reorganização da distribuição do conhecimento, né, é o momento em que a literatura vai deixar espaço, né, ou vai entrar em concorrência com as ciências sociais, por exemplo, né, história. Quer dizer, antes, história e literatura são distintas, mas elas andam, digamos, de mão dada até certo ponto. Né?